Pessoal do Tricolor, o São Paulo foi ao Morumbi enfrentar o Goiás, fechando aí o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Precisando da vitória, o São Paulo tem uma quantidade absurda de empates, muito preocupantes. Infelizmente, hoje, enfrentando o Goiás, conquistou mais um empate. Um empate num gol ali nos acréscimos, muito irritante. Esse é o vídeo de jogo de uma partida em que o São Paulo teve muitos problemas defensivos. Mas antes de passar a palavra para o Gabriel, que vai analisar o que aconteceu dentro da partida, é preciso do contexto. Tá? O São Paulo, ele rodou o máximo que pôde, mas teve uma quantidade absurda de lesões por pancada. As contusões, a maioria foram por pancadas. O Rogério tentou ainda rodar dentro do elenco que ele tinha, ele começou a escalar nos desafios que tinha, o que ele tinha de melhor em mãos, acabou forçando alguns jogadores porque não tinha peças. E a situação é que hoje ele foi jogar com goleiro reserva, 2 titulares da zaga, o reserva imediato, eles estavam contundidos, mais um lateral, que era, por acaso, o batedor de pênaltis. Então, assim, não é muito fácil avaliar o que aconteceu no São Paulo. Para aumentar a preocupação, além desse empate, que é desastroso, porque o São Paulo precisa fazer resultados no Campeonato Brasileiro, não dá para depender apenas dos torneios mata-mata, por mais que eles possam gerar títulos, São Paulo não pode colocar toda a força ali porque precisa conquistar a vaga para a Libertadores no Brasileiro, um campeonato que ele tem uma quantidade absurda de empates, está ali na zona intermediária e ainda pode perder 2 posições ao fim dessa rodada. É uma situação muito difícil, muito complicada, e o São Paulo teve ainda a provável contusão do Patrick, um jogador que vinha se destacando, que fez um gol hoje, que estava jogando bem. O Igor Gomes foi outro que fez sinal para sair porque estava exausto. É um dos jogadores mais importantes e que mais fez partidas seguidas pelo São Paulo, ao lado ali do Diego, que é o titular da zaga, o único titular que a gente tem. Então, assim, é esperado que numa situação dessas, em que o São Paulo tem tantos reservas, que o Rogério Ceni na última partida teve 15 minutos para treinar ali o time que ele colocou em campo, a gente vai ter alguns problemas e alguns problemas defensivos, inclusive um dos gols que a gente tomou do Goiás, numa jogada ensaiada bastante óbvia ali, a defesa bateu cabeça muito hoje. O Thiago Couto tomou gols normais, claro que tem um peso da última partida do primeiro tempo tenebroso e fez 2 defesas difíceis no jogo, além de um lançamento com os braços no meio do campo que possibilitou um belo contra-ataque que o Luciano acabou desperdiçando. São Paulo fez 3 gols, perdeu uma penalidade máxima com o Luciano, então a situação que o São Paulo tem agora. Só para a gente lembrar, tá? Isso quem lembrou foi o Alexandre Guisbert, tirou anotações tricolores, né, dos jogos SPFC no Twitter. O Tadeu, que pegou o pênalti do Luciano, foi o mesmo Tadeu que em 2019 pegou o único pênalti que São Paulo perdeu com o Reinaldo nessa sequência. A gente não tinha o Reinaldo para bater, mas quando a gente briga aqui, o Reinaldo é o melhor batedor que a gente tem, depois Luciano, depois Caleri perdeu um, Luciano perdeu um desses que eles bateram, que não foi o Reinaldo, porque não estava em campo, um deles o Reinaldo estava. Então, a situação é, o São Paulo empatou mais uma partida, empate é quase uma derrota, você só faz 1 ponto em 3, é uma situação muito difícil de tudo isso. O que você viu, Gabriel? O que aconteceu e o que o São Paulo poderia ter feito diferente nessa partida para ter evitado esse placar tão desastroso? Hoje o São Paulo voltou a jogar com uma linha de 4 novamente, né? Não foram 3 zagueiros, o Rogério coloca 3 zagueiros já na parte final do jogo, quando ele faz aquelas alterações triplas, né? Ele coloca o Gabriel Neves, o Igor Vinícius e o Marcos Guilherme, se eu não me engano, não, o Thales Costa, quando o Marcos Guilherme acho que entra um pouco depois. Quando ele faz essas alterações triplas, aí sim o São Paulo vira aquela linha de 3 na zaga, que virava a linha de 5 quando defendia, que a gente viu contra o Internacional, a mesma linha, inclusive, depois com o Marcos Guilherme aberto. E assim, um problema que vem acontecendo bastante, e a gente já discutiu isso aqui bastante, é um time que não mata os jogos. É um time que tem dificuldade de liquidar as partidas. O Rogério já abordou isso em coletiva. As chances muitas vezes aparecem, hoje apareceu. São Paulo teve oportunidades construindo jogadas, teve o Igor Vinícius errando cruzamento fácil para matar o jogo, teve o Luciano saindo na cara do gol e recuando a bola para o goleiro de uma maneira inexplicável. Tiveram outros lances, principalmente ele pela esquerda, o Patrick dando uma boa ajeitada para o Nestor, algumas movimentações do Nicão, que hoje não entrou tão bem, mas o São Paulo não mata o jogo, e aí você fica sempre à mercê de um erro individual,
ou uma felicidade do adversário, ou uma soma disso, que hoje foi o que aconteceu. O Pedro Raul, a gente falava dele do pré-jogo, é muito bom centroavante. Se fosse reserva do Caleri, o São Paulo estaria muito bem servido, foi o que nós falamos aqui no nosso pré-jogo. Hoje, você compara com o lance do Igor Vinícius, né, ali no fim do jogo, que era só levantar a cabeça e dar assistência que ele deu há 3 dias. Há 3 dias ele deu essa assistência. Aí hoje eu não sei o que passa na cabeça, ele não consigo entender. Mas o Pedro Raul hoje recebe uma bola, dá um corte, levanta a cabeça, passa para trás, gol do Goiás. Pablo Maia lança, Igor Gomes chega à linha de fundo, levanta a cabeça, passa para trás, gol do Nestor. Tem que levantar a cabeça e fazer um passe. Assim, cara, deveria ser um pouco mais simples e um pouco mais constante para alguns jogadores. A gente já falou várias vezes aqui do Igor Vinícius, é um jogador que tem boa disposição, tem bom vigor físico, não se esconde do jogo, só que ele precisa decidir, ou pelo menos dar essas assistências com um pouquinho mais de regularidade, para mudar o patamar dele e para o São Paulo muitas vezes conseguir matar a partida. Hoje não mata a partida, teve mais uma vez o mérito de buscar o resultado, busca o resultado rápido. Hoje o São Paulo toma um gol, é um time que você sabe que vai ter pelo menos briga pelo resultado, isso sempre, virou até com alguma, não vou dizer com alguma facilidade, mas estava em cima, toma um gol ali numa bobeira, num bate-rebate, o Diego falha, Pedro Raul vai muito feliz na bola, a finalização também é muito boa. São Paulo continua em cima, São Paulo bota a bola no chão, São Paulo continua trabalhando, continua saindo jogando por baixo, continua criando jogadas dessa maneira, força ali do lado esquerdo com o Wellington, mesmo num dia infeliz de alguns jogadores. O primeiro tempo do Patrick foi muito ruim, o São Paulo não fez um grande jogo, na verdade, de alguns jogadores. O Luizão não foi bem, Diego não foi bem, o Patrick não foi bem no primeiro tempo, o Luciano para mim foi o pior jogador do São Paulo hoje, porque teve algumas chances de decidir e não decidiu. A gente está falando desse lance que você cita, que o Thiago Couto sai jogando, a bola era no Caleri, ele não solta a bola no Caleri, chuta em cima da marcação. Tem o pênalti, bate o pênalti, da mesma maneira, não sei que foi que de onde o Rogério tirou que o Luciano é bom matador de pênalti, que ele tem eventualmente esse bom aproveitamento em treino, mas assim, ele bate diferente no treino, ele varia o lado, ele bate uma bola alta, ou ele vai bater todas cruzadas na mão do goleiro. Pênalti que ele perde contra o Palmeiras, a sorte é que o Everton decidiu pular daquele lado só nos pênaltis. Se ele pula no tempo normal, talvez o São Paulo tivesse dificuldade até de chegar às lesões pro pênalti, que são pênaltis iguais, são pênaltis ruins. Aí Acúcio, mesma coisa, Botafogo, ano passado, perdeu pênalti. Então, assim, não sei porque que o São Paulo às vezes deveria dar um pouquinho mais de atenção, né? Não sei se o São Paulo é acomodado porque tem o Reinaldo, então o pênalti é o Reinaldo, e aí os outros batem meio que por, eu sou atacante, eu sou artilheiro, eu sou não sei o quê, não sei. Mas, voltando, o São Paulo faz essa linha de 4, volta um pouquinho a formação do Campeonato Paulista, com Pablo Maia, inclusive, ali na frente da defesa, uma linha de 4, muitas vezes fazendo saída de 3, força ali do lado esquerdo do campo, já aconteceu no Campeonato Paulista, Igor Gomes aberto pela direita, hoje era o Patrick aberto pela esquerda, o Nestor por dentro tendo muita liberdade, e essa é a formação que mais favorece o Nestor, individualmente falando. O Nestor, de todas as formações que o São Paulo joga, essa é a que a gente tende a ver ele com maior rendimento, mais aparecendo para o jogo em momentos decisivos, mais entrando na área para finalizar, mais distribuindo bolas próximo à área. É o que a gente viu dele. Hoje apareceu pela direita ali para fazer o gol ali com a jogada do Igor Gomes, fez tabelas pela esquerda, recebeu. Ele tem essa liberdade jogando por dentro, de cair pelos dois lados, de se infiltrar na área. De se infiltrar na área. Então, assim, só que o São Paulo não pode jogar só em torno do Nestor. O São Paulo tem uma questão coletiva ali. Luciano até começou com algumas boas inversões, tentando dar um pouco de dinâmica para o jogo, mas aí é muita reclamação, toda a falta, ele levanta, piti, não sei o quê, quer decidir o jogo sozinho nesse lance. Não é esse, a gente falou várias vezes, o Luciano coletivo, Luciano focado, Luciano objetivo, esse Luciano ajuda muito o São Paulo. As movimentações dele hoje existiram, e o São Paulo cria com as movimentações dele. Agora, não pode ficar limitado a isso, a gente precisa de um Luciano ligado. Ele vinha de uma sequência muito boa, não só pelos gols. E as alterações também acabaram comprometendo um pouquinho, porque, assim, de novo, não é que as alterações foram erradas, mas o Marcos Guilherme, para mim, tem uma leitura errada, falha no terceiro gol, ele vai dobrar ou triplicar a marcação, em vez de acompanhar um jogador que passa
Eu não vi quem deu assistência, tá? Não sei se foi o lateral, se foi o Maguinho, não lembro, se foi o Vinícius, não lembro. Se foi algum jogador que entrou no segundo tempo, não vou lembrar. Mas o Diego falha também, deixa o Pedro Raul antecipar, uma jogada difícil, o Pedro Raul, muito bom centroavante, mas o Diego também tem qualidade para interceptar essa bola, pelo menos bloquear o chute, gerar um pouco mais de dificuldade. O São Paulo paga de novo por não matar o jogo. O lado bom, se é que dá para ter um lado bom, porque em termos de tabela, o São Paulo fica bem prejudicado, muito, muito difícil. Assim, o São Paulo se colocou numa situação bem complicada no Campeonato Brasileiro, pela sequência que vai ter, volta, né? Acabou o turno, então a gente volta àquela sequência lá que a gente falava no começo do Campeonato Brasileiro, que é uma sequência muito difícil. O São Paulo vai depender que o Flamengo gere muita dificuldade, e não só dificuldade no jogo, mas tem que ser um jogo muito desgastante para o Atlético Paranaense, enquanto o São Paulo estiver jogando contra o América, e que o Atlético Paranaense vai focar no Estudiantes, de repente pode mandar um time alternativo no domingo, e a mesma coisa que o Corinthians faça isso contra o Flamengo, e que o Flamengo venha aqui para o Morumbi, focado no Corinthians, que vai ser 3 dias depois. São Paulo joga o Flamengo no sábado, de repente poupando alguns jogadores, de repente com a cabeça em outro jogo. Assim, mas se tem alguma boa notícia o jogo de hoje, assim, é um time que, de novo, a gente já vem falando isso aqui em alguns vídeos, São Paulo sai atrás, o São Paulo mantém o seu estilo de jogo, São Paulo cria a partir do chão, São Paulo sai da sua defesa e chega até o campo de ataque rápido, com repertório, com a bola no chão, com aproximação. A gente até brincou hoje, né, eu vou falar o nome do treinador proibido, mas muito rapidamente, só para exemplificar. A gente até brincou hoje que em determinados momentos parecia o time do Diniz. Por quê? Porque tá jogando? Não é porque tá jogando bem. Mas o São Paulo estava tendo um ataque no primeiro tempo lá pelo setor direito e tinha tinha 4, eu não lembro se eram 4 ou 5, até mais jogadores do São Paulo num espaço curtíssimo de campo, trocando passes rápidos, procurando a bola para infiltração pela linha de fundo ou para infiltração para a área, buscando a referência, que hoje é o Caleri, um dia já foi o Benetton. São Paulo teve esse pequeno resquício, porque é um time que precisa da posse de bola, é um time que precisa construir pelo chão. Hoje teve mais inversões, e aí talvez falte aquele jogador um pouco mais incisivo para pegar essa bola na lateral e tentar jogadas individuais, tentar um drible, tentar definir a jogada mais rápida. A gente citava nos outros jogos os gols que o São Paulo fazia batendo lateral rápido, pegando esse espaço aberto. Hoje faltou um pouquinho mais disso. O Wellington tentou um pouquinho, mas o Wellington é sempre esquerda. A gente já falou que ele precisa ter um pouquinho mais de repertório para trazer uma bola para dentro, coisa assim. Pablo Maia com boas inversões, o Luciano a gente já falou também com boas inversões, o Nicão quando entrou também com algumas inversões, mas faltou a definição. O São Paulo não conseguiu definir, o São Paulo teve algumas chances para matar o jogo, para empatar o jogo antes, para sair na frente. O Igor Gomes, para mim, foi o melhor jogador hoje do meio de campo, me parece até que isso seja um pouco unânime, mas com 3 minutos de jogo, ele perde uma chance clara. O São Paulo faz 1-0 em vez de tomar 1-0, talvez o cenário do jogo seja diferente. A gente fala de aproveitar a chance, o São Paulo tem muito defeito em aproveitar essa chance, e isso tem feito diferença, não só hoje, mas tem feito diferença ao longo de todo o Campeonato Brasileiro. O São Paulo jogou. Hoje nem foi o caso. São Paulo fez uma grande partida hoje. Manteve a sua estrutura, tem as boas notícias, bota a bola no chão, tem um padrão de jogo muito claro, é um time bem organizado. Defensivamente hoje falhou, a gente já fala disso, mas é um time bem organizado com a bola, sabe o que faz, mas chega ali na hora de definir, deixa a desejar. A pontuação do São Paulo no Campeonato Brasileiro, nesse primeiro turno, é um pouco frustrante, mas o futebol era para ter sido era para ter conquistado, era para ter gerado uma pontuação maior. São Paulo não conseguiu essa pontuação maior no primeiro turno, mas daqui a pouco a gente fala do sistema defensivo também. Então tá, então só para a gente deixar uma coisa muito clara, porque assim, eu vou falar isso com muita calma, porque a gente está naquele modo hate. É muito importante a gente entender 2 coisas. Primeiro, o Rogério produziu para que o São Paulo tivesse mais pontos no Campeonato Brasileiro. Por que é importante falar isso? Porque amanhã, se não tiver o Rogério, se ele tiver numa crise, se a galera estiver pedindo a cabeça dele no São Paulo, a chave muda muito rápido. E essa é a importância desse trabalho, e é importante a divulgação desse trabalho. É importante a gente entender que o Rogério está fazendo o trabalho dele e que existe um contexto. Ele perde muitas peças, ele está com a defesa inteira reserva. Eu vou repetir. O goleiro é reserva. Nós temos 2 zagueiros de 3 que estão machucados. E nós temos o primeiro reserva imediato machucado. Nós temos o lateral esquerdo
machucado. A gente tem jogadores no meio, jogadores importantes, como o Alisson, por exemplo, machucados. Jogadores que estão voltando, o caso do Nicão, que ainda está pegando o ritmo de jogo. Nós temos o Patrick, que possivelmente não esteja nas decisões. E aí o que eu falo de decisões, uma coisa que o Gabriel fala, por que a gente precisa focar no Campeonato Brasileiro? Porque mata-mata, você vai numa situação que você perdeu metade do elenco, o Rogério pode tirar 5 coelhos da cartola e eliminar um Palmeiras. Não vai acontecer toda hora. Não vai acontecer toda hora. Num jogo como o Goiás, aconteceu um resultado terrível, tomar um gol aos 46. Se não tivesse tomado, assim, nosso ímpeto seria outro, ainda que aqui no vídeo estivéssemos preocupados com essa contusão do Patrick, porque é uma a mais, e não só do Patrick, mas a saída do Igor Gomes. Eu estou repetindo isso, porque isso é muito importante e preocupante. E aí eu ia perguntar uma coisa, Gabriel, dos gols. Porque assim, o Jandrei, como o Jandrei está machucado, e aí a gente tem o Thiago Couto. O Thiago Couto, ele falhou muito no primeiro tempo da última partida, foi um primeiro tempo tenebroso, e ele ficou muito marcado. Aí hoje ele chega ali a relar nas bolas, né, nas 2 primeiras bolas que ele não consegue defender, e aí muita gente, o Thiago Couto foi mal num jogo em que a defesa estava tendo cabeça, e vamos lembrar, Thiago Couto é goleiro reserva, ele tem poucos jogos pelo profissional, está com uma defesa completamente improvisada. Quer falar um pouquinho dos gols, só para a gente entender o que aconteceu nos gols que São Paulo tomou e nos gols que São Paulo fez, para a gente pegar ali o panorama de jogo? Os gols, assim, o primeiro eu acho uma fatalidade a rebatida. O Luizão vai para afastar a bola, toca de cabeça, a bola estoura ali na cabeça, acho que não lembro quem que é, não vi quem que estava ali no lance, se era o Pablo Maia, não lembro, mas cabeceia, a bola parte ali, vai para mim o Diego vai mal na bola, ele tenta puxar, não achei que foi bem na bola, e mérito do Pedro Raul também, que tem uma bola ali próxima à área, ele poderia ter finalizado de qualquer jeito, não finalizou de qualquer jeito, foi inteligente, deu corte, levantou a cabeça. Muitas vezes o que falta, né? Essa levantadinha de cabeça serve. Assim, é uma finalização praticamente na marca do pênalti ali, né? Se o goleiro pega aquela bola que foi bem no canto, ele provavelmente estaria mal posicionado, porque ele teria que estar quase que colado naquela trave e teria que ter dado todo o canto esquerdo o adversário, e nada sugeriria, se fosse assim, não, ele só poderia chutar ali, não, ele poderia ter batido do outro lado, aí a gente estaria aqui falando de um posicionamento questionável, e se ele bate do outro lado, a bola entra no meio do gol, porque o cara está colado na trave, a gente também falaria que não é para estar colado na trave. Então, assim, não me parece que nenhum dos gols do Thiago tenha tido qualquer tipo de culpa. A cabeçada também, uma cabeçada na altura ali da marca do pênalti, bola relativamente forte, contrapé, né, o cruzamento vem de um lado, a cabeçada vem do mesmo lado. Eu acho que, de novo, o cara fica marcado. Ele entra, o time toma 6 gols em 2 jogos, ninguém quer saber se nos outros 2 jogos o São Paulo tomou 4 gols. Ele entrou e tomou 6. Então é um absurdo, e ainda mais quando ele fica marcado, falhando, ou tendo qualquer participação negativa em 3 gols contra o Internacional no seu primeiro jogo. O cara vai ficar marcado, aí toma 3 gols no jogo seguinte, ele encostou na bola, devia ter tirado, devia ter voado, devia ter feito, enfim. Para mim, ele não teve falha em nenhum dos 3 gols, assim como também não fez nenhuma defesa excepcional. Nossa, ele fez uma defesa ali, normal. As defesas que ele fez, se ele tomasse o gol, seriam falhas. Então, eu eventualmente não costumo exaltar tanto. A única coisa que eu valorizo ele é que em boa parte dessas defesas ele encaixou a bola. E eu prefiro que ele encaixe, pelo menos mostra que ele tem alguma confiança no trabalho dele. É um estilo dele desde as categorias de base, ele poderia, somente uma bola de fora da área ali, que veio meio rasante ali, ele poderia ter espalmado a bola, porque eu tô inseguro, eu tomei uns gols aqui, de novo, 3 gols, essa história toda, tinha tomado só 2 até então, né, nesse jogo, ele poderia ter espalmado a bola, poderia ter soltado, não, ele abaixou, cara, pegou, encaixou, normal. Uma que ele espalmou, me pareceu uma boa defesa. Uma que ele espalmou. Não, tudo bem. Aquela se ele encaixasse, ele realmente ficaria surpreso. Um chute um pouco mais forte, de uma distância um pouco mais curta, mas assim, no raio de ação dele, aquela bola ele tem que fazer defesa. Se aquela bola entra, a gente estaria aqui discutindo seriamente esse gol. Então, assim, eu evito quando. Para mim, o critério de falha é: se essa bola entra, eu vou estar reclamando do goleiro? Sim, não, aí eu começo a avaliar boa defesa comum, defesa de jogo, fez o papel dele naquela, como eu falei no live do UOL, para mim é nota 6, todo mundo começa com nota 6, ele não teve culpa nos gols, ele não fez nada de excepcional no jogo, não fez nenhuma grande defesa, ficou com a mesma nota que entrou. Então, para mim, esse é o teu ponto. Agora, eu ainda tenho
um ponto ali. Depois do jogo desastroso, né, contra o Inter que você citou, do primeiro tempo, ele, com muita calma com os pés, que é uma característica que o Rogério pede, que o Jandrei tem, às vezes até exagera nisso, que o Volpe também tinha, é um jeito de jogar do São Paulo, tá? Veio do Diniz, passou pelo Crespo e agora é o Rogério. O Thiago Couto não parece não ter se abalado por aquele jogo, porque teve até uma bola na fogueira ali, que ele sai com os pés com muita tranquilidade. Um goleiro que está sob pressão é mais difícil. Eu vou fazer isso, mas vou pegar um goleiro experiente. A mesma coisa do Jandrei, depois de falhar contra o Corinthians, que tem um peso maior, né? Tem um peso vezes 10, também continuou fazendo isso com tranquilidade. Thiago Couto é um menino de 23 anos, que com pouco jogo profissional, fez isso e tem esse lançamento com as mãos, que a bola vai no meio de campo ali pro Luciano, que além da visão é um belo lançamento, é um bom lançamento. Mas só isso, realmente, de fato. Aí eu coloco só essa defesa, dou um pouquinho mais de peso pelo desastre que foi praticamente a estreia dele. Tá? Essa defesa que, eu sei, se ele tomasse o gol, seria um gol que a gente estaria discutindo, mas para mim me pareceu uma boa defesa, e as outras que ele encaixa realmente é um destaque, mas também, sim, nada de excepcional, mas talvez dê para a galera também olhar para ele de um jeito diferente, e, pô, não é um desastre ambulante, não é também para o São Paulo ter certeza que não precisa de um outro goleiro, mas, enfim. Só porque você aproveitou do gancho de poucos jogos no profissional e tudo mais, hoje o Luizão chegou ao 10º jogo pelo profissional. Em termos de minutagem, ele tem 5 ou 6 jogos completos. O Alexandre Guiz, para os dos jogos SPFC, de anotações tricolores, mandou lá na live do UOL a minutagem exata dele, dava ali de 5 a 6 jogos completos. É isso que o Luizão tem no profissional, porque alguns dos jogos ele entrou faltando 3 minutos, 4 minutos, aquela história toda. Ou 15 minutos, que seja. É muito pouco. E era uma amostragem que para muitos era suficiente. A gente vai entrar naquela história de novo, né? Aí o cara entra, faz bons jogos, promissor da base, tá resolvido o problema, bota para jogar todas. Aí hoje ele já foi bem mal, o Luizão hoje. Como o Diego também foi, o Diego é mais experiente que ele. E aí a gente tem uma questão de entrosamento. A gente tem uma questão de jogadores que não jogam sempre juntos. Inclusive, boa parte desses jogos que o Luizão jogou, o Diego não jogou. Ou não jogou, pelo menos, a maior parte do tempo. Aí agora ele vai mal, eventualmente. A gente lembra do Diego. O Diego entra, aquele lance lá com o Jô, bota o Jô no bolso, aquela história, porque o outro é de condomínio, esse que é o zagueirão, não sei o quê. No ano seguinte, o cara tem uma temporada ruim. É o Lucão, é o não sei o quê, pipipi. Isso, obviamente, uma generalização de massa, né? Uma grande massa. Aí agora é o Luizão. Então, assim, ele não foi bem hoje. Eventualmente, precisa jogar mais algum jogo, não vai bem, já vai começar uma outra pressão. Então, assim, cara, é muita calma. E passam os gols do São Paulo muito por esse entrosamento, cobertura, conversa. O jogo contra o Internacional é muito claro o quanto que, às vezes, o Luizão foi jogar ali no meio da área, que não está no meio da área, como terceiro zagueiro, né? Zagueiro central. Ele não. Zagueiro do meio. Ele não está acostumado a jogar essa função, menos ainda no profissional, menos ainda com o Beraldo ao lado dele como um zagueiro pelo lado, o Rafinha como um zagueiro, não está acostumado. Então o Rafinha teve dificuldade naquele jogo, o Luizão teve dificuldade na cobertura e melhorou quando ele passou a jogar pela esquerda, o Beraldo também teve as suas dificuldades, principalmente para sair jogando, que é a sua característica, é uma grande característica do Beraldo. Ele errou bastante contra o Internacional, porque jogar no profissional é diferente, o jogador também vai precisar ter o seu processo de maturação, e hoje o Luizão não foi bem. Então, assim, esse negócio de põe ele no lugar do outro, vamos jogar com todo mundo, não dá. Não dá para pôr ele no lugar. Não, o Léo não volta mais. Por quê, né? Porque o Léo é um desses jogadores que tem o hate em cima, que tem o ódio. Então, qualquer jogador que chegue e faça 2 jogos bons, pode ser da base, pode ser contratação, pode ser eu, minha mãe jogando, qualquer um que joga, ele tem que jogar no lugar do Léo, porque o Léo não sei, as pessoas, eu não sei, enfim, criaram uma bobagem em cima do cara e nada que ele faça mais é suficiente. E aí o Luizão entra, não, tá pronto, ele joga agora, é o titular. Espero que ele não entre numa eventual oscilação. Pablo Maia passou por isso, Campeonato Paulista, nossa, não precisa de volante, acabou. Aí faz 2 jogos ruins no Campeonato Brasileiro, também pega estádio cheio, ele sente, não sei o quê, quando o jogo com o adversário é mais difícil, ele não consegue. Então, assim, e agora, hoje o Pablo Maia fez um jogo bem razoável, evoluiu, tem invertido mais bolas, então, entrosamento de sistema defensivo, pesa,
faz falta, dias ruins acontecem, principalmente com quem está oscilando. O Diego hoje também não foi bem, a gente já falou para mim, eu repito, para mim o Diego é o melhor jogador da temporada no São Paulo. Ninguém jogou mais bola que o Diego, nem Calera, nem ninguém. Nem o Igor Gomes? Nem o Igor Gomes, ninguém jogou. Para mim o Diego até aqui, hoje, que dia é hoje, meu filho? 23 de julho, é o melhor jogador do São Paulo na temporada. Agora, falando dos gols do São Paulo, rapidamente, acho que mostra um pouquinho o que a gente vinha falando dos outros vídeos, nesse vídeo. Repertório, primeiro gol, a bola sai lá da área com o Diego, até o cruzamento do Wellington, dura 5 segundos, 6 segundos. São Paulo vê o espaço pela esquerda, passes rápidos, bola chega, o Wellington cruza, mérito muito grande do Calera acreditar na falha do zagueiro. O zagueiro perde ali o tempo da bola, tenta voltar a consertar, o Calera está ligado, toca de cabeça, rede, está atento, isso é importante. Segundo gol, a gente falando ali das construções ali com muita aproximação. E aí a bola chega no Pablo Maia tem melhorado essa bola longa dele, ele já tinha isso na base, mas ele tem melhorado no profissional. Igor Gomes chega numa bola dividida, ganha ali corte, no jogo de corpo, exatamente, ele engana o marcador, e aí a gente vai falar vai lembrar do Igor Vinícius, vai lembrar do primeiro gol do Goiás, chega ali de fundo, levanta a cabeça, onde está a melhor opção? Tá ali, bola no chão, vai Nestor, faz o gol. E aí o Nestor consegue dominar, tirando a marcação, finaliza com tranquilidade, de novo na função em que ele rende mais, já falamos isso por aqui. E no terceiro gol, o escanteio, o São Paulo tem tido escanteios que ou ele bate no primeiro pau para alguém dar uma casquinha, ou essa bola vai lá no segundo pau. O São Paulo não tem, raramente vai ter ali cruzamento ali para o miolo da pequena área, qualquer coisa assim. Me parece que a ideia é sempre ter esses jogadores lá atrás. Hoje Luciano e Patrick praticamente pularam na mesma bola, ou quando não, tem alguém que corre ali no primeiro pau para dar essa desviada, e o gol que a gente viu contra o Palmeiras, né, apesar do desvio ter sido de um palmeirense, a jogada era essa. Então, o São Paulo precisa melhorar a sua bola parada defensiva, né, já tomou alguns gols nos últimos jogos de bola parada defensiva, vinha sendo uma força do São Paulo, agora voltou a ser problema, foi um problema sério na primeira passagem do Rogério, mas é um time que bota a bola no chão, que tem qualidade. O gol que o Luciano perde, a gente fala, de novo uma jogada construída, enfiada de bola, infiltração, jogadores chegando, preenchendo bem a área, sempre o ala do outro lado, o lateral do outro lado, fechando a jogada lá em cima. E aí, para finalizar, assim, a gente já falou de alguns substitutos, né? Marcos Guilherme, que para mim fala ali no terceiro gol, Nicão, que não conseguiu entrar tão bem hoje, apesar do lance bonito que ele fez ali no meio de campo e algumas inversões de jogo, mas o Gabriel Neves hoje entra na função do Igor Gomes, na função dele de fato, ele não entra para ser primeiro volante, ele não entra para ser volante, ele entra para jogar um pouquinho mais aberto ali pela esquerda, com o Pablo Maia por trás dele, e ele vai mal, né? O Gabriel Neves talvez precise melhorar um pouquinho essa definição dele no campo de ataque. Hoje ele teve alguns lances para definir a jogada, para dar uma assistência para finalização, ou para ele mesmo bater para o gol, e ele optou por uma jogada quase que inexplicável, mais de uma vez. Então ele talvez precise dessa confiança depois da linha ali do meio de campo, mais próximo à área, né? E o Pablo Maia hoje conseguiu voltar a arriscar alguns chutes, né? Andava meio tímido, andava bem lá atrás. Quando o São Paulo hoje teve posse, empurrou o Goiás para trás, o Pablo Maia se apresentou para finalizar. Foram 3 tentativas de finalização, se eu não perdi a conta. E assim, você falava do Igor Gomes que pediu para sair, Calleri hoje com 35 minutos do segundo tempo ele acabou. Ele estava completamente esgotado. Thales tem um passe que faz para ele e ele nem vem buscar fazer o pivô, e ficou a impressão que o Thales tocou para ninguém, mas o Thales abre os braços assim para o Calleri e faz o gesto de vem buscar, só que o Calleri já não aguentava mais vir buscar. Isso foi pouco antes ali dos acréscimos. Então, enfim, acho que o resumo é um time que não mata o jogo, um time que não fez uma partida tão boa, mas que mesmo assim tem uma cara muito clara, tem um padrão de jogo muito claro, consegue criar a partir das ideias do treinador, mesmo quando não está bem, mesmo quando conta com jogadores que vão mal tecnicamente. O primeiro tempo do Patrick é muito ruim, melhora no segundo tempo, começa a tocar de primeira, aparecer mais para o jogo, mas não vence, não mata o jogo e se complica bastante para os objetivos do Campeonato Brasileiro. A rodada quase toda acontece amanhã e segunda, né? São 8 jogos para acontecer ainda, além de Botafogo e Atlético Paranaense está acontecendo agora. O Botafogo estava ganhando até pouco antes da gente começar a gravar. A tendência é que a distância do São Paulo, que já é muito grande para o bloco de cima, e que tem times ali que a tendência é desgarrarem muito mais e que agora estão perto, Flamengo e Atlético, a tendência é que o São Paulo termine o turno bem atrás dos seus objetivos. De novo, jogou
Não necessariamente hoje. Hoje fez o suficiente, poderia ter vencido. Mas jogou nesse primeiro turno para ter tranquilamente mais de 30 pontos. Para, de repente, estar 3, 4 no máximo, estourando 5 pontos do líder. Tá muito mais. Então, vai ser um segundo tempo de. Vai ter um segundo turno de muita recuperação para o São Paulo conseguir cumprir os seus objetivos. Lembrando que, assim, começa com 6 vagas. Se um brasileiro ganha Libertadores ali da parte de cima da tabela, abre uma vaga. Se um brasileiro ganha a Copa do Brasil ali da parte de cima da tabela, abre outra vaga. E aí o São Paulo pelo menos tem que pegar uma dessas quase sempre 250 vagas. A mesma coisa vale para a Sul-Americana, obviamente, se nenhum desses títulos ficarem com o São Paulo. Na Libertadores não tem como, mas Sul-Americana e Copa do Brasil, o São Paulo está vivo ainda. E de novo, eu vou repetir que o São Paulo precisa conquistar no Brasileiro, porque em mata-mata, a quantidade de desfalques é muito difícil. Pode pegar um jogo ruim e colocar tudo a perder em um jogo ruim. Um jogo de 2, um jogo catastrófico. E aí todo o trabalho do Rogério, que é bom até o momento, vira o pior trabalho da história, professor Pardal, aí vem os apelidinhos que colam. É muito difícil lidar com o São Paulo, porque o contexto é a primeira coisa que a galera tira de cena para avaliar o time. Mas é isso. Acho que a gente fez uma boa análise aqui. São Paulo tem muitos desafios, muita preocupação, e já na quarta-feira já tem Ceará. Quinta. Né? Quinta e América. Dia 4. É dia 28. 28, é verdade. Ainda tem o jogo do dia 28. Dia 3 é contra o Ceará lá na frente, né? Isso, mas tem um jogo. Eu tô só. É que é tanto jogo seguido que eu já tô ficando perdido. Então é isso. A gente vai ficando por aqui. Complicado. Um abração para todo mundo e Vamos, São Paulo.